Quando eu escrevo um livro, eu não estou preocupado com a gramática num primeiro momento. Então eu escrevo aquele livro, naquele momento que está me vindo a ideia, está me vindo a criatividade, sem pensar na vírgula, sem pensar no ponto, na letra maiúscula, no travessão, se é X ou dois S, eu vou escrevendo. Aí depois eu vou revisando esse livro. O livro vai ser revisado, mas eu me permito um primeiro momento de criatividade plena, sem preocupação com nenhuma gramática, nenhuma ortografia. Eu realmente recomendo para que todos vocês, crianças, façam isso, escrevam espontaneamente. Depois corrige, não no primeiro momento. Então, todos os meus livros têm muitos erros no começo, que depois eu vou revisando. Foi a vontade de compartilhar as minhas ideias com as crianças, né? Eu comecei escrevendo para criança e mais tarde com os jovens também. Eu sempre tive muita ideia, porque eu sou uma pessoa muito antenada nesse mundo que a gente vive hoje. É um mundo onde a sustentabilidade não pode estar só no papel, a alimentação natural não pode estar só no papel, a educação emocional não pode ser uma coisa que a pessoa ouviu. Tudo isso a gente tem dentro da gente. Então, é uma maneira que eu encontrei, a literatura, de compartilhar os meus conhecimentos com as crianças. Eu comecei a cozinhar de verdade mesmo quando eu virei vegetariano. Quando eu comia carne ainda, eu cozinhava o mínimo, assim, um macarrão, fritava um bife, aquela coisa muito limitada, né? Quando eu virei vegetariano, e aí eu me vi na situação que eu precisava aprender a cozinhar. Então eu sempre busquei receitas na internet, fiz muitos cursos no Brasil, no exterior, fiz cursos de culinária vegana nos Estados Unidos, na Inglaterra, com chefes de cozinha aqui no Brasil, e atualmente eu frequento um centro de meditação onde nós recebemos muitos chefes de cozinha internacional e trocamos receitas com muita frequência. Olha, deixa eu ver, acho que foi um livro chamado Mitos Brasileiros em Cordel, eu demorei 4 anos para fazê-lo. Eu era muito exigente comigo mesmo, né? Eu acreditava que eu tinha que sofrer para fazer alguma coisa boa. Hoje eu acredito muito mais na intuição. Já teve uma situação de eu estar deitado, com meu filho do lado, dormindo, nós dois cochilando, e aí eu acordei com a ideia de uma história inteira. Então, para mim hoje está muito mais fácil, porque eu estou mais conectado com a minha criatividade. Antes a ideia vinha, mas eu falava, será? Eu desconfiava da minha criatividade, porque a gente tem uma crença de que precisa sofrer para fazer alguma coisa boa, né? Hoje eu não tenho mais essa crença, então está muito mais tranquilo. Foi pelo teatro. Foi escrevendo teatro, estudando dramaturgia, que eu aprendi a chamada carpintaria teatral e vi que por meio do teatro eu conseguia colocar as minhas ideias nas histórias. O mais recente sempre. Sempre é o mais recente. E o mais recente é um chamado Almanaque da Paz. Espero que ele esteja no colégio aqui em breve. Vai sair agora no mês de agosto de 2018. É um livro que tem um grande panorama sobre a tão famosa cultura de paz, mas tão pouco ainda explorada nas escolas. Onde eu trato educação emocional, cultura de paz, não violência, resolução pacífica de conflitos, na esperança de que possamos ter jovens mais preparados, não intelectualmente, isso a gente não precisa mais, a gente precisa de jovens e crianças mais preparadas emocionalmente. Foi lendo livros em inglês, né? Na época não tinha YouTube, foi lendo livros em inglês, da String Figures, e me ajudou muito a aprender inglês também. Ler os livros do passo a passo, step by step, das figuras de barbante, me ajudou bastante. Hoje, eu vou ser franco, hoje eu tenho feito muito literatura juvenil. São para crianças de 10, 11, 12 anos, né?
e eu tenho feito, em média, livros longos, 8 meses, 9 meses. Porque eu mudei a minha crença. Eu acreditava, é importante repetir isso aqui, eu acreditava que tinha que sofrer muito. Não, a ideia vem, você põe ela e depois revisa e a coisa é mais natural do que parece. Todos eles, gente. Estou escrevendo um livro agora de ficção científica e aí eu vejo a inspiração tal o tempo inteiro. Todos os meus livros são muito inspirados. Cada um, né, tem uma motivação, mas se não tiver inspiração, você não sai de casa, na verdade. Né? Tudo, quanto mais para escrever um livro. Ó, uma coisa é a leitura em casa, outra coisa é a leitura na escola. Em casa, pais, mães. Eu também sou pai, né, de 2 filhos. Eu sei que não é fácil, tempo. A gente tem o compromisso profissional, a gente tem, enfim, compromisso de tudo quanto é lado, cuidar da família, cozinhar. Mas se você quer que o teu filho leia, se você acha importante o teu filho ler, não fale para ele ler. Dê o exemplo. Leia também. Se você não consegue parar 10 minutos do seu dia para ler um livro, começa com 5 minutos. Primeiro que você vai descobrir uma paixão pela literatura e essa paixão você, muitas vezes sem falar, vai compartilhar com o teu filho. Mas para isso, às vezes, precisa desligar o telefone, desligar a televisão, desligar a internet. A gente é muito distraído nesse mundo tecnológico. A gente não navega na internet, a gente naufraga, você está indo por aqui, você vai por ali. Então é muito importante, e a literatura traz esse recolhimento, a gente tem um pouquinho mais de concentração no que a gente está fazendo. 5 minutos diários de leitura podem virar 20 minutos a menos de televisão, a menos de notícias violentas, que nós não precisamos disso. Não precisamos expor as nossas crianças a noticiários das 7 horas da noite falando que a cabeça da pessoa foi decapitada. Uma criança não precisa ter acesso a isso. Melhor ela conhecer o universo literário. Dentro da escola, a minha campanha agora, se é que se pode dizer assim, é que o professor de português, ou de escrita criativa, ou de redação, não fique tão bitolado na gramática e na ortografia. Deixe a criança se expressar livremente. Eu, quando escrevo um livro, eu estou vibrando de emoção. E a criança, quando está fazendo o texto dela, a redação sobre minhas férias, está tensa, porque a professora vai corrigir. Não adianta, ela nunca vai ter prazer na escrita e não vai ser um bom leitor. Então, assim, quer fazer um evento, quer realmente trabalhar a literatura, deixa a criança ter o gostinho da escrita criativa. Eu acho que se fizesse isso, já dava um salto. Outra coisa, feiras do livro, né? Encontro com um autor como esse, encontro com os pais, porque os pais viriam à escola para ver alguém do Big Brother dar uma palestra. Vamos ver, vamos pôr também o autor para conversar com os pais. Fazer o universo literário uma coisa mais simples, mais próxima. Exige um esforço, mas o resultado é maravilhoso.